que o Senhor vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos queridos, é com muita alegria na alma que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor. Segundo o Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza a referência bíblica, a referência textual, em hábito do tempo, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade rica que a nós é confiada para juntos celebrarmos um culto de adoração ao Senhor. Cumprimentar o muito digno pastor presidente, pastor Paulo Cardoso, obrigado pela cordialidade, pelo carinho. Desde sábado próximo passado, também a pastora Lourdes, em nome da qual cumprimento todas as mulheres. Em nome do pastor Flávio, quero cumprimentar todo o colegiado de obreiros e a toda a noiva de Cristo que aqui está nesta noite. Marcos capítulo de número 2. Quem encontrou a referência bíblica, por caridade, por amor, diga cantando: eu encontrei. Que maravilha. Aproveita que você dê esse belo sorriso, olha para alguém que está perto de você, dá um sorriso e dá um glória a Deus. Teve gente que sorriu, mas não glorificou. Teve gente que glorificou, mas não sorriu, né? Agora vai valer. Olha para alguém, dá um sorriso e dá um glória a Deus. Amém. Diz a epígrafe ou texto áureo: a cura de um paralítico. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Antes de você tomar assento, diga para no mínimo 2 pessoas, só vale se for para 2. A hora que Deus falar com você, vê se você dá glória. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. É incrível quando nós olhamos para o tratado conforme escreve Marcos, pois ele reserva para nós as minúcias de detalhes na quais foram de fato acontecendo naquilo que nós chamamos de ordem cronológica. O evangelho conforme escreve Marcos é o evangelho mais antigo, e para tanto, a sabermos como ponto introdutório aquilo que nós chamamos de pano de fundo histórico, ele está atrelado e paralelo a Mateus e a Lucas. Aquilo que nós chamamos dentro da teologia sistemática de evangelhos sinóticos. Isto não é somente um tanto quanto uma palavra dificultosa para alguns para verbalizá-la, mas deve ter o seu lado racional, para a edificação do corpo de Cristo. E a palavra sinótico significa ponto de vista, ou fazer um paralelo e colocá-los lado a lado. Não obstante a isso, Mateus ratificará escrevendo de uma forma em que os judeus entenderão aquilo que ele, Mateus, está escrevendo sobre nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Marcos, também não obstante a isso, ratificará de uma forma em que os romanos entenderão aquilo que ele, Marcos, está escrevendo sobre o nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Lucas, ou livro lucano, escreveu para os gentios, os gregos, aquilo que são denominados como prosélitos, não convertidos ao judaísmo, mas ele escreve e ratifica de uma forma em que os judeus entendem